Então essa parte dos que eles falam muito, né, dos 3 primeiros segundos, realmente importa ali. Define se a pessoa vai confiar, vai gostar de você e vai comprar de você. Esses 3 segundos é muito importante e é muito difícil a gente tirar uma primeira impressão ruim. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Sim. Que uma primeira impressão é que fica. Por quê? Porque a gente tem no nosso cérebro de viés de confirmação. A gente busca confirmar as nossas crenças até mesmo pra gente encurtar o caminho e não ter que analisar de novo. Então, se eu julguei que a sua imagem não tá legal e que você automaticamente, eu já falei, você é incompetente, você não vai conseguir resolver meu problema, você não me gera confiança. Olha o tanto de coisa que eu tô falando na minha cabeça sem nem te conhecer. Sim. Você nem abriu a boca ainda. Então, mesmo você vendo uma coisa boa, você ignora, porque a primeira impressão foi ruim. Então, realmente é muito difícil a gente tirar uma primeira má impressão. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 26. E hoje vamos falar sobre o posicionamento estratégico de imagem, como isso impacta diretamente a forma com que você se comunica, se conecta e gera valor. Será que as pessoas estão te percebendo da forma realmente como você é ou como você deixa parecer? E para falarmos sobre esse assunto hoje estamos com ela, especialista em posicionamento de imagem, etiqueta corporativa e atendimento de excelência ao cliente, com mais de 15 anos de experiência na área. Atua com mentorias, consultorias e treinamentos para profissionais, líderes e empreendedores que desejam se destacar no mercado de forma estratégica e autêntica. Combina a análise de personalidade, estilo e imagem corporativa para criar soluções únicas, com processos que integram diagnósticos estratégicos, arquitetura de imagem e engenharia de comunicação visual. Ela transforma também a percepção de valor através de uma metodologia inovadora de desenvolvimento organizacional, permitindo que lideranças e empresas conquistem mais e melhores oportunidades. Seja muito bem-vinda, Cristiane Sofiati. Obrigada, uma satisfação enorme estar aqui com você hoje. Vamos lá, né? Falar muito sobre esse assunto. Esse assunto é bacana, hein? Nossa, assim, a gente não imagina do que tem por trás Sim. de uma imagem, mas tem muita coisa boa pra gente falar e pra gente aprender aqui hoje. Com certeza. Mas, Cristiane, antes da gente entrar no nosso tema central de hoje, eu gostaria que você mesmo se apresentasse para o pessoal. Quem é Cristiane e contasse um pouco da sua trajetória até chegar aqui hoje no Sério Mas Nem Tanto. Bom, pessoal, eu sou a Cris Sofiati. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E hoje eu atuo com treinamentos corporativos comportamentais. Então, eu busco implantar uma cultura de excelência dentro das empresas. E para isso, a gente começa pela cultura, claro, mas a gente precisa sempre de um posicionamento adequado de imagem. Imagem e comportamento voltado para a excelência. Esse é o meu trabalho hoje. Show de bola. Pessoal, e antes da gente começar, né, o assunto principal do nosso episódio de hoje, eu gostaria de fazer alguns pedidos para vocês. Eu gostaria que vocês curtissem esse episódio, comentassem e compartilhassem, tá? Compartilha aí nos grupos de WhatsApp, de Facebook, nos grupos também do próprio Instagram. Vamos fazer um movimento aí para todo mundo assistir esse nosso episódio de hoje. Vamos fazer um trato aqui, como sempre. Se inscreva no canal e curta esse episódio. Se ao final, né, esse assunto aqui, a forma com que eu conduzi esse nosso episódio de hoje não fez sentido para você, aí você deixa de curtir e deixa de ser um inscrito no canal. Mas aposto que você não vai deixar de curtir nem deixar de ser um inscrito. Então, bora lá para o nosso assunto central de hoje. Cris, posso te chamar de Cris, né? Claro, nem lembro que eu me chamo Cristiane. Cris, agora falando do nosso assunto central de hoje, eu queria saber por você, o que é de fato posicionamento estratégico de imagem? Posicionamento estratégico de imagem é você comunicar o que você quer antes mesmo de você começar a falar. Sim. Então, seja pelas redes sociais, seja presencial, em reuniões online. Então, tudo que eu visto comunica algo. Cores, linhas, formas e texturas comunicam coisas. E o nosso cérebro é sensível a essa análise.
Então, quando eu vou, por exemplo, numa reunião ou que seja num podcast, eu tenho condições de gerar na sua mente percepções sobre mim de acordo com a minha intenção, com o meu objetivo. Então, isso é um posicionamento estratégico de imagem. Sim. Você não vai deixar de ser você, não é isso. Mas você tem condições de colocar na mente do outro a percepção que você quer sobre você. Né? E é lógico que tem que se sustentar, né? Então não adianta ter só uma aparência, né, gente? Sim. Principalmente comportamento. Por isso que eu não dissocio imagem de comportamento. Nunca. E esse posicionamento estratégico é a mesma coisa que o branding hoje? Ou são coisas diferentes? O brand às vezes trata a marca como um todo. Sim. Né? No posicionamento estratégico de imagem, eu vou trabalhar com a imagem. Imagem e comportamento no sentido de postura. É a primeira impressão. Primeiro julgamento que você faz da pessoa. Então, a gente sabe que a primeira impressão é muito importante. Daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, como funciona, inclusive como que ela acontece, como que o cérebro faz isso, né? Que eu acho que é importante a gente saber. Mas no posicionamento estratégico de imagem, eu vou usar a sua aparência só. Entendeu? Mas eu vou colocar aquilo que você deseja de objetivos, conectado com a sua personalidade, com o seu nicho de atuação e com o seu PCI, que é o mais importante. Porque eu preciso conectar com quem vai me comprar. Sim. E a primeira conexão é através da imagem. A gente não sabe disso, mas quando você entra numa loja para comprar qualquer coisa, em 2 segundos você escolhe o vendedor. Você vai até o vendedor. Por quê? Aquele que te passou mais confiança. Normalmente o que não está mexendo no celular, normalmente o que está sorridente, ou normalmente o que está com uma aparência melhor, né? Dentro do seu crivo, dentro do seu julgamento. Então, quando eu falo em imagem, não é sobre o que eu acho, é sobre o que o outro entende sobre mim, vê sobre mim. Então, por isso que eu preciso entender que público que eu quero atrair. Porque principalmente quando a gente fala de escalas de níveis sociais, mesmo de um posicionamento no mercado de luxo, para um público A, então esse público vai te exigir mais. Sim, com certeza. Ele vai te exigir uma aparência melhor, ele vai te exigir um comportamento mais alinhado, mais sofisticado, mais elegante. E a gente tem que estar de acordo com isso. Ai, Cris, eu vou ter que ser o que as pessoas querem que eu seja? Não, é você que escolheu o público. Você que escolheu estar ali, ninguém te colocou ali. Agora, quer trabalhar com esse público? Então, se adeque ao público, porque senão você não vai conectar. Sim. Né? E por que a gente não conecta? Como que forma a primeira impressão? Quando eu olho para você, a primeira vez, eu vou falar, ele me passa confiança? Ele é uma boa pessoa? Ele vai me deixar segura? É isso que o meu cérebro está procurando. Porque o nosso cérebro, ele existe para nos proteger. Então, o julgamento é um instinto de sobrevivência. Em menos de 7 segundos, eu tenho que olhar para você e o meu cérebro vai dizer para mim, pode ficar aí que você está segura. Você não vai ser assaltada, ele não vai te bater, ele é uma pessoa boa, legal. Ou então ele vai falar, corre que você vai ser assaltada. Por isso que em uma rua escura, sozinho, à noite, vem uma pessoa que às vezes pode estar até bem vestida, Sim. mas só pelo contexto, você tem medo, sai correndo, paralisa, cada um tem uma reação. E às vezes, quando a pessoa passa, você fala assim, nossa, como eu sou preconceituoso. Não, gente, não é preconceito, não é questão de preconceito, é questão de o seu cérebro te colocou em estado de alerta para você entrar em estado de ataque e fuga. E por isso que a gente se mantém vivo, porque se a gente não tivesse essa autoanálise muito rápida, a gente ia morrer muito fácil. Sim. Só que isso serve para a gente analisar a primeira impressão. Então, numa situação de compra, eu vou olhar para você, se eu achar que você está muito abaixo do que eu esperava, das minhas perspectivas, ou muito abaixo, inclusive, de mim, em questão de imagem, eu vou olhar para você e vou falar assim, ele não me passou confiança e credibilidade, então ele não vai conseguir resolver meu problema. Sim. Ou seja, porque você analisou ele muito baixo.
E agora, se você analisa ele muito alto também, porque se você está desconectando muito do seu cliente, seu cliente às vezes é muito mais simples, você está muito sofisticado, muito Sim, grifado, sim. muito... Ele vai olhar para você e vai falar assim, ele é muito caro. Ou eu nem vou chegar nele porque ele não vai me dar atenção. Porque o nosso cérebro ele tem medo da rejeição. Sim, Então, se ele achar que não conecta, ele não vai nem chegar perto de você. Por isso que é importante, quando a gente vai desenhar um posicionamento estratégico de imagem, a gente entender qual que é o contexto social, profissional, familiar dessa pessoa. Porque a gente precisa conectar ela com tudo, sim. entendeu? E a roupa é uma forma de conexão. Inclusive, quando eu vejo algo legal em você, que eu gosto, que eu falo assim, nossa, Wesley, amei sua camisa. Aí você fala, Cris, obrigada. Mas, na verdade, eu não tô falando do Wesley, eu tô falando da Cris. Eu tô transpondo algo meu em você. E nós somos seres egoístas por natureza. Sim, A forma como eu funciono, a forma como eu penso, a forma como eu tenho meus valores, certo e errado, é o que é certo. E é assim que eu vou funcionar e levar minha vida. Então, tudo meu é melhor, entre aspas. Se eu vejo algo em você, eu não tô vendo você, tô vendo eu. uhum. Mas se eu tô vendo eu e eu sou o melhor, então eu conecto. Entendeu? Entendi. Então a roupa é sim um sinal de conexão. Só que você precisa entender o seu público que você quer atrair. Porque às vezes você pode retrair, Entendi. né? Então, essa parte dos que eles falam muito, né? Dos 3 primeiros segundos, realmente importa ali. A primeira impressão. Define se a pessoa vai confiar, vai gostar de você e vai comprar de você. Olha para você ver. Esses 3 segundos é muito importante e é muito difícil a gente tirar uma primeira impressão ruim. Você já deve ter ouvido falar Sim, nisso, né? sim. Que uma primeira impressão é que fica. Sim, Por quê? Porque a gente tem no nosso cérebro um que a gente chama de viés de confirmação. Então, o que é esse viés de confirmação? A gente busca confirmar as nossas crenças até mesmo para a gente encurtar o caminho e não ter que analisar de novo. sim, Então, se eu julguei que que a sua imagem não tá legal e que você automaticamente, eu já falei, você é incompetente, você não vai conseguir resolver meu problema, você não me gera confiança. Olha o tanto de coisa que eu tô falando na minha cabeça sem nem te conhecer. sim. Você nem abriu a boca ainda. Você não é capaz. Você nem abriu. Eu sou capaz de falar até coisas da sua vida pessoal. Olha o tanto que o cérebro é louco, Aham. né? De associações. Quando é negativa, você vai repetir essas associações negativas. E quando é positivo, você vai repetir essas associações positivas. E aí, para confirmar essas crenças, você minimiza as coisas boas que você vê. Então, mesmo você vendo uma coisa boa, você ignora, porque a primeira impressão foi ruim. Sim, Olha que louco. Então, realmente é muito difícil a gente tirar uma primeira má impressão. sim. Por isso que a gente fala, se arrume para ir na padaria que vale a pena, se arrume para ir no supermercado, no Guarato que vale a pena. Por quê? Mesmo porque é lá que estão seus clientes. É no meio social e por onde você circula, na academia. É aí que estão seus clientes, em volta de você. Né? Fora das redes sociais, vamos dizer, no mundo Uhum. presencial. Né? Então, você pode sim perder uma grande oportunidade da sua vida simplesmente porque você não chamou atenção em algum lugar que você Sim. poderia ter chamado. Agora, se você está bem posicionado e você tem um posicionamento único, então você está mais ou menos naquela mesma linha sempre, né? E a gente tem estratégias para fazer isso, para a gente marcar a nossa presença como lembretes, né? Isso é branding até. Uhum. Como lembretes. Então, assim, eu tenho coisas que sempre lembram a Cris. Sempre que eu vejo isso, eu lembro a Cris. Então, são coisas que eu marquei na minha imagem. E não interessa aonde eu esteja, eu vou estar utilizando estratégias para utilizar essas marcas Sim, que eu fiz. Então, desta forma, você vai ver a Cris sempre da mesma forma.
Eu chego no Guarata e falo assim, mas você é elegante até aqui, Cris? Não é possível. Eu falo, bingo. Essa é a intenção. Entendeu? Mas por quê? Porque eu tenho um posicionamento único. Eu não tenho roupa de sair, roupa de trabalhar, roupa de ficar em casa. Pelo amor de Deus, roupa de ficar em casa não, gente. Entendeu? Nós somos seres mais importantes. E hoje já é comprovado pela neurociência, olha só isso, que a nossa roupa desalinhada com o nosso propósito e os nossos objetivos pode ser uma forma de autossabotagem nossa, já inconsciente, né? Às vezes a gente tem medo, então a gente se vê menos, né? Ou pode ser uma crença de infância, que sempre nossos pais falaram isso não é importante, o que vale é o seu conhecimento, que é legal, isso é verdade, né? Mas para você falar para as pessoas e elas ouvirem o seu conhecimento, você precisa ser aprovado pela imagem. Então é uma coisa antes, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso. E até eu ouvi recentemente que, acho que foi faz semana passada, estava em um treinamento e o pessoal falou para mim o seguinte: o conhecimento realmente é importante, só que hoje mais importante que o conhecimento é essa parte de posicionamento estratégico de imagem. Porque essa questão dos 3 primeiros segundos, às vezes você vai se vender não pelo seu conhecimento, e sim pela imagem que você está passando. E fez total sentido para mim. Porque hoje a gente tem profissionais no mercado que tem um conhecimento bacana, tem muito conhecimento, só que não sabe se vender como marca, como imagem, né? Sim. E então, assim, foi uma coisa que fez total sentido para mim. Você trabalhar a sua imagem, tanto na parte offline como na parte online, né? E meio que deixar o conhecimento para segundo plano. Você vai captar o seu cliente a partir da sua imagem e, consequentemente, depois você vai envolver o seu conhecimento para aí passar aquele conhecimento para o seu cliente. Faz sentido isso? Faz sentido porque a pessoa só vai deixar você falar se você passar pelo crivo do julgamento dela. Se ela tiver uma má primeira impressão sua, uma má avaliação sua, ela vai correr. O cérebro entra em estado de ataque e fuga, que a gente chama. Então ela vai correr, ela não vai deixar você falar. Ou se ela deixar você falar, toda vez que ela tiver com você, ela vai lembrar daquela primeira impressão, porque o cérebro faz essa associação de novo, para você não precisar fazer uma nova avaliação, encurtando o caminho, e também para te avisar, você não está seguro. Por que você está aí? Você não está seguro, eu já te avisei. É como se fosse assim, uma vozinha te falando. E só que se você está ali insistindo por algum motivo, você vai ficar muito reativo. É onde o vendedor vai ter muito desgaste emocional. Por quê? Porque o cliente não vai concordar com as coisas que ele fala, vai querer ir embora correndo, não vai ter tempo, vai querer cortar ele toda hora. Por quê? Simplesmente porque ele fez uma primeira má impressão. Sim. E ele tá com o pé já pronto para correr. Então, por isso que é muito importante a imagem, porque além de você fazer conexões mais fortes, duradouras e mais rápidas, você também tem muito mais possibilidade de vender mais. Sim. Né? Com menos desgaste emocional, porque também você ficar martelando uma venda muito tempo, é tempo e dinheiro que você está perdendo também. Sim. Né? Então, as pessoas precisam te comprar rápido. Te comprar rápido passou pela análise da imagem, aí vai ouvir o que você tem a dizer. Se você tiver uma boa comunicação e um bom conhecimento, com certeza, e for o seu público, né? E for seu cliente, com certeza, você vai fechar aí negócio. E o pessoal vincula essa parte do posicionamento de imagem unicamente só mesmo com a parte visual? Ou o pessoal está entendendo hoje que a parte também da comunicação, a própria postura, é uma forma de posicionamento também? Sim, não tenha dúvida. Porque não adianta se você tiver uma mulher linda, maravilhosa, eu falo que não é a roupa linda, a mulher linda. A mulher linda pode até ser, mas com a roupa certa, né? E o que acontece? Não adianta, na hora que você abrir a boca e falar bobeira, ou não saber falar um português correto, não vai dar certo. De novo, aquela primeira avaliação que ele fez vai ficar em dúvida.
Sim. né? Mesmo que ele tenha feito uma avaliação boa, ele vai falar, nossa, mas eu dei tudo por essa pessoa, né? Mas não é o que eu esperava, entendeu? Então, conforme a pessoa vai te conhecendo mais, cada vez mais ela vai te exigir mais. Mas se ela te aprovar num primeiro momento, você tá de portas abertas, Sim. né? Então, isso daí facilita muito as interações e os negócios, com certeza. E, inclusive, assim, num meio corporativo, a gente fecha muito negócios à mesa, né? Num jantar, num happy hour, num almoço. Então, você saber sentar, se comportar à mesa, comer, como que você vai comer, se você vai beber, se você não vai beber, o que você vai beber. Então, num momento de trabalho, isso tudo conta muito também. E conta no social também, porque é no social que você vai fazer um negócio, né? Eu falo que não existe vida social e vida profissional, existe vida, Sim. né? Tá tudo integrado, então não tem jeito da gente dissociar, né? Eu falo em imagem profissional porque eu sempre fui focada no corporativo. Mas quando eu alinho, faço uma estratégia de comunicação visual profissional, eu tô fazendo pessoal também, porque não tem jeito de eu dissociar isso. Como eu falei, você tem que estar mais ou menos com a mesma comunicação sempre. Porque senão você gera dúvida. Vamos supor que você vê a Cris sempre muito elegante, muito alinhada, no Instagram ou no trabalho, e de repente você vê a Cris no supermercado, um bagaço. Você fala assim, nossa, nem te conheci. Se o cliente falar isso para você, fala, opa, ó a Cris falando. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que estar sempre alinhado. Sim. Vale a pena e vale a pena pra gente também. Porque tudo que a gente veste, o Wesley, a neurociência já comprovou isso também. Tudo que você vê no espelho, você pensa algo, esse pensamento gera um sentimento gera uma ação gera resultado. Por isso que às vezes você não se vestindo adequadamente para o seu contexto, dentro da sua comunicação interna com o seu cérebro, você está falando, eu não tenho condições, eu sou menos, eu não estou alinhada com esse contexto, ou eu não mereço isso, porque tem muito síndrome do merecimento, como crença também, entendeu? Então, é uma espécie de autossabotagem, só que esse vestir vai influenciar no seu modo de agir. Sim. Porque pensamento gera sentimento, sentimento gera ação gera resultado. Então vai te impedir muitas vezes de agir e de ter produtividade. Por isso que todo mundo fala, não faça home office de pijama. Você está comunicando o quê? Quero relaxar. Quero deitar, quero dormir, quero ficar à vontade. Eu não quero trabalhar, não quero estudar. Automaticamente a sua comunicação interna é essa, só que você não tem essa consciência. E isso interfere sim no seu modo de agir, nas suas ações e no seu resultado. Sim, afeta diretamente a sua produtividade ali no final, né? Exatamente, as pessoas acham que não. Mas como é que mede isso, né? Porque isso, na verdade, a gente não tem consciência. Agora, o contrário também é muito verdadeiro. Se você está vestido de acordo com o seu propósito, com os seus objetivos, com o seu contexto que você está inserido, e você sabe dessa comunicação, porque quando a gente tem consciência de que essa roupa passa uma estrutura forte, essa roupa passa confiança, credibilidade, então eu estou passando uma boa impressão neste contexto, com esse objetivo que eu preciso para essa reunião, né? Então, quando você tem toda essa consciência, isso te traz mais segurança. Sim. E uma pessoa com segurança, é óbvio que é diferente. Sim. Né? Então, imagem, gente, é comportamento. Imagem é contexto, comportamento, conexão e comunicação. Imagem não é roupa. Assim, tá pensando muito pequeno quem ainda acha que imagem é roupa. Não é roupa. É sobre coisas muito mais profundas do que isso. E está relacionada, inclusive, com a nossa autoestima e produtividade.
Uma pessoa com alta estima, uma pessoa que se gosta, que tudo que gosta vê, que entende, que está confiante da sua imagem, ela vai ser muito mais produtiva, sem dúvida. Sem dúvida. Porque a pessoa que não tem essa consciência, essa segurança, antes da reunião está preocupada com que roupa que vai vestir, se está adequado para o contexto, que roupa que eu vou na festa, se eu estou adequada para esse contexto. E isso já é um estresse que já está movimentando sentimentos, pensamentos e sentimentos aqui na sua mente e que já está interferindo nas suas ações. Sim. E na forma que você vai tomar suas atitudes. Então, assim, se as pessoas soubessem o quanto esse conhecimento é importante, nossa, evitaria muitos desgastes emocionais, com certeza. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu estudo cérebro humano, neurociência e comportamento e, assim, fui estudar imagem através disso, né? Então, assim, eu acho que isso é fantástico, porque conhecimento transforma, gente. Sim, com certeza. Né? Ele te liberta, te dá opção de escolha. Para você ter uma ideia do quanto a roupa é importante, você vai numa festa. E aí, essa festa é importante, porque você está escolhendo a roupa, você está ansiosa, você está pensando o que você vai pôr. E vamos supor que você colocou uma roupa, um salto. Eu tô pensando na mulher, tá? Que sou eu. E aí eu olhei no espelho e falei, nossa, Cris, tá demais. Nossa, vai arrasar hoje. Como é que eu saio, gente? Ó, cabeça empinada, autoconfiante, postura. Minha comunicação é outra, meu semblante é outro, né? Tô alegre, tô aberta, tô pronta para me conectar. Agora, vamos supor o contrário. Você tem a mesma festa. E aí você não sabe que roupa pôr. E nem sabe o contexto, e você tá insegura, você tira o guarda-roupa pro chão. E não acha nada para vestir. E aí você tem que ir com alguma roupa, porque você não é pelada, né? Então, você coloca qualquer roupa que tem lá. E que você não gostou. Você vai sair emburrada, mal-humorada, cabisbaixa, sem vontade de conectar com ninguém, achando tudo ruim. E isso vai interferir nas suas ações, nas suas atitudes. E vai botar a culpa no marido, hein? Coitado. Com certeza. O dono da festa, que a festa estava ruim, a comida estava ruim, né? Mas quem que estava ruim, gente? É a pessoa. Aliás, todos os problemas que a gente vê, na verdade, não são nas coisas, são na gente. Sim, sim. Né? Então, isso daí é, sem dúvida, assim, o problema é com a gente, porque estamos enxergando sobre as nossas lentes. Né? Então, normalmente esse problema está dentro da gente e não nas coisas ao redor do mundo, da gente ou o que a gente está vendo. Cris, e como é que pode-se dizer, eu me blindo das pessoas? Porque assim, eu enxergo da seguinte forma, quando eu expresso ali confiança, tanto no meu vestir, na minha postura, na minha comunicação, vai ter pessoas que vão achar isso bacana, mas vai ter pessoas que de alguma forma não vai gostar disso. Como é que eu me blindo de certa forma dessas pessoas que vão contra você por determinado motivo ou outro? As pessoas que não vão gostar de você, normalmente são as pessoas que gostariam de estar no seu lugar. Então, primeira coisa que você precisa entender. Então, não é sobre você, é sobre a pessoa. Né? Então, às vezes, já entra vários haters no meu Instagram, claro, né? Uma conta grande de 220 mil seguidores, vai ter haters todo dia. Sim. Todo dia não, mas sempre tem um ou outro. E aí, por exemplo, fala assim, outro dia um falou assim, você tá muito demodê com essas roupas. É da época da minha avó. Falou desse jeito. Aí eu perguntei assim pra ela, jura que você acha isso? Nossa, mas isso é tão sofisticado e não sei o quê, não sei o quê. Ela falou, aí passou um pouquinho, né? Não debati, também não me deixo afetar. Por quê? Porque eu tenho consciência do que eu tô fazendo. Se você tem segurança e conhecimento, você não vai se importar com o que o outro tá falando. Por quê? Porque você tá segura daquilo. Né? Eu respondo todos, 100%, todos. E aí passou, conversa vai, conversa vem ali no comentários mesmo do post, ela virou e contou, claro, né?
que o problema era ela. Ela falou assim, até 30 anos eu me vestia como uma velha, olha só. Até 30 anos eu me vestia como uma velha, parecia a minha avó. Mas eu resolvi mudar algumas coisas. Então, quer dizer, quem se enxerga velha é ela, não sou eu. Sim. Só que ela viu uma chance de trazer isso para mim, mas que é um problema dela. E o ser humano faz muito isso. Quando você estuda a neurociência, o funcionamento cerebral, você entende que isso é normal, entre aspas, né? Isso faz parte do funcionamento cerebral e da personalidade de algumas pessoas. Então, eu sou totalmente blindada no sentido de separar fato de pessoa. Então, não é pessoal comigo, é um fato, é uma situação dela e não minha. Sim. E não é pessoal comigo, ela nem me conhece. Por que eu vou me importar? Sim. Aí muitas pessoas deixam de ir para a rede social por conta disso. Então, gente, faça o seu melhor do jeito que você tem hoje, busque conhecimento e vá melhorando aos poucos. Sim. As pessoas sempre vão te atacar. Só que só vai te atacar quem tá menos que você. É a pessoa que não faz rede social, que queria estar gravando um vídeo e não tem coragem. Aí ela vai estar falando sua rede social. Que não tá bonito, que não tá de acordo com o que você faz. Ah, beleza. Mas minha conta bancária tá de acordo com o que eu faço, que importa, não é? Com certeza. Então a gente não pode deixar as pessoas fazerem o que elas querem com a gente. Porque Sim. se a gente deixa, quer dizer, a gente que se permite. A gente que permite a pessoa avançar sobre a gente. Então a gente tem que devolver, simplesmente devolve, não é meu. Não vou levar isso para casa. Não é meu, devolve para ela. Só isso. E aí, pessoal, hein? Hoje aqui, ó, eu falei até pra Cris antes aqui, ó, eu enxergo aqui os meus convidados como mentores. E essa mentoria que eu tô tendo aqui sobre imagem hoje, tomara que ela, com os meus primeiros 3 segundos, tenham sido importantes da forma que ela me viu. Hoje eu tava até de gel no cabelo, eu vi que você arrumou mais. Você acha que eu não percebi isso? Fiz a barba. Você acha que eu não percebi? Olhei todo o seu Instagram lá, ó. Cris, mas eu entender também sobre a minha personalidade impacta também a forma do meu posicionamento de imagem? Claro. Só voltando aí essa brincadeira que eu fiz com você, meus clientes muitas vezes falam assim, nossa, eu fiquei até com vergonha de tirar foto pra te mandar, porque a roupa que eu tava horrorosa, ou tava com roupa de ficar em casa. Gente, roupa de ficar em casa. A gente precisa se amar mais, que roupa de ficar em casa. Quando já tem essa classificação, já tá errado. Já tá errado, né? Quer dizer, se a roupa não serve pra você sair, serve pra você internalizar o que você quer sobre você? Sobre sua potência de capacidade de trabalho, de tudo? Mesmo você querendo conforto, você não precisa estar com uma roupa toda arrebentada, né? E outra coisa, principalmente mulheres, marido também, tá? Homem também, com seus pares, né? Então, as pessoas falam assim, eu tô em casa hoje e eu vou ficar desse jeito, toda arrebentada. Mas, gente, outro dia uma vizinha minha foi em casa e aí era um domingo. Ela falou, vou te entregar um negócio. Eu falei, ótimo. Desci, quando ela me veio, ela falou assim, você fica assim em casa? Eu falei, falando desse jeito assim, você fica assim em casa? Eu falei, por que eu tenho que ficar feia se eu posso ficar bonita? Pelo amor de Deus. E outra, o único dia que meu marido tá em casa. Gente, eu vou ficar feia, por quê? Aí depois ele olha lá pras bonitas da rua, eu acho ruim. Não, a régua dele aqui, ó, tá em cima, bem em cima pra ele comparar. Então, gente, é gostar da gente, é primeiro se vestir pra gente, depois vestir pro outro. E vestir para o outro também, a gente vê muito isso na excelência em atendimento, inclusive, é uma forma de você receber bem o outro, né? Então, você vai numa festa, você vai se vestir bem, Sim. adequado para a festa, porque é um sinal de consideração com o outro, né? É uma forma de você receber bem mesmo, conectar bem com as pessoas, mas considerando, né? Então, tudo isso a gente tem que ver. E a nossa personalidade, você perguntou se o vestir tem a ver com personalidade, normalmente as pessoas são muito perdidas no vestir. Sim. Então, assim, elas acham que
S, que está ligada à personalidade dela, mas normalmente, às vezes, está ligado com o conforto que ela quer, ou a autossabotagem que ela está fazendo sobre ela mesma, entendeu? Então, as pessoas são muito perdidas com relação a isso. Agora, é óbvio que quando a gente está fazendo um posicionamento estratégico de imagem, se a pessoa fala assim, Cris, eu não uso isso. Perfeito, mas a gente tem 1000 opções para a gente usar, né? Mas eu falo, isso aqui comunica isso, isso aqui comunica isso. Não tem problema você não usar, você vai escolher. Mas você só tem que ter consciência da sua comunicação. Quando a gente fala sobre comunicação e consciência da comunicação, normalmente a pessoa já pensa, ela fala, eu vou experimentar. Ela vai experimentar, que ela vê a foto e compara, ela fala, meu Deus, como que eu usava aquilo? Entendeu? Então, assim, na verdade, a gente é muito perdido no vestir. Sim. Né? Personalidade e estilo tem muito a ver com estilo de vida, a forma como você vive, não é só sobre roupa. É todo o seu contexto, como que você viaja, como que você lê, se você é uma pessoa que gosta só de conforto, só de natureza, só de estar relaxado, provavelmente você vai buscar um estilo mais natural. Se você é uma pessoa que está em ambiente sofisticado, que gosta muito de requinte, de um bom vinho, de um bom restaurante, provavelmente você vai estar relacionado talvez um estilo mais elegante. Então tem a ver também com o estilo de vida. Então isso é muito complexo e pouco entendido. Sim. Né? Então quando a gente dá as opções, até mesmo para a pessoa entender sobre a comunicação visual, ela começa a pensar. Porque, na verdade, a gente transita por todos os estilos. A gente tem todos os estilos. E a gente tem fortemente pelo menos 2 ou 3 estilos. Ninguém é um estilo único. Uhum. Porque tem horas que eu vou querer conforto e tem horas que eu vou estar muito bem alinhada, por exemplo. E tem hora que eu vou ter que estar muito séria. E a gente transita pelos estilos conforme a gente evolui e passa pelos contextos de vida diferentes. Por exemplo, você saiu da faculdade, normalmente você vai estar ainda vestido como estudante. Sim. Porque você ainda não internalizou que você é um profissional. E você pode levar muito por causa disso. Assim como eu levei. Vou te contar o início da minha história, me lembro. Porque começo a falar, esqueço. Então, depois você é mãe, por exemplo. Durante a gestação, após a gestação, você está com criança pequena. Então, você tem que ter mais meios de locomoção, de correr atrás de menino. Então, às vezes, você deixa mais o salto, você procura um pouquinho mais de conforto para agilidade, para conforto, para segurança, né? Aí, depois, você é CEO de uma empresa, tem que se adequar de novo. Então, assim, a gente vai transitando pelos estilos, né? E não tem a ver com um estilo único. Então, eu não gosto de colocar as pessoas em caixas. Porque isso é uma coisa que que vai mudando, entendeu? Conforme muda os contextos de vida e seus objetivos também. Principalmente se você tiver consciência do vestir. Então, não é uma coisa estática. É uma coisa dinâmica. Né? A gente tem que ver os estilos relacionados à personalidade desta forma. Porque seus objetivos mudam. Você evolui. Você tem contextos diferentes. E quanto mais você adequar tudo, mais integrado você vai estar aos contextos e menos desgaste emocional você vai ter com as coisas, com as pessoas, enfim, seus objetivos. Cris, eu consigo modelar o posicionamento de imagem de outra pessoa sem perder a minha autenticidade? Aí é que está uma ótima pergunta. As pessoas fazem muito isso. Ela se vê na outra pessoa e quer fazer o que a outra pessoa faz. Uhum. Mas às vezes não está adequado ao biotipo dela, ao contexto que ela vive, aos objetivos dela. E aí acaba que você... Ou então aquela escrava da moda, né? Só usa o que está na moda. Sim. Tudo que lança, usa. Né? Então, assim, a pessoa acaba ficando perdida. Isso não vai te trazer mais confiança e segurança. Porque não é seu, você não tem consciência daquilo. E aí você vai estar, às vezes, até mais perdida do que se você não fizesse isso.
Entendeu? Porque você perde um pouco a sua identidade. Quando você quer muito o que está no outro. Principalmente, por exemplo, até estilo de cabelo, cor de cabelo. Às vezes você vai colocar uma cor no seu cabelo que vai te deixar envelhecida, que vai te trazer manchas na pele, que não harmoniza com o seu subtom de pele e tudo mais, né? As cores têm muito disso. Então, assim, quanto mais consciência a gente tiver e conhecimento, mais segurança a gente vai ter. Não adianta a gente trazer um estilo que não tem significado e que a gente não tem consciência. De uma forma ou de outra, você vai continuar inseguro do mesmo jeito. Sim. É aquele negócio, eu não sei se eu estou adequado. Né? Então, isso vai continuar te deixando inseguro. E a segurança que traz do seu conhecimento, da sua consciência, da sua comunicação visual, que vai fazer te agir diferente. E tem muita comparação nesse meio? Por exemplo, falando como homem aqui, eu chegar pra você e falar assim, eu não vou vestir terno não, terno e gravata, porque o Mark Zuckerberg só usa roupinha básica, tênisinho, camisetinha, por que eu devo usar terno? Então, o que o Mark Zuckerberg fez? Na verdade, ele não precisa mostrar mais nada para ninguém, porque ele já é um mito. Uhum. No dia que você estiver na escala de autoridade entre celebridade e mito, aí você não precisa mais se preocupar, talvez, assim como ele. Mas a blusinha que ele usa custa R$2.000. A camisetinha que ele usa não é qualquer uma, não. Entendeu? É R$2.000 a camisetinha dele básica. Eu compro uma camisetinha básica igual a dele. Entendeu? Mas, e outra coisa, ele usou isso como uma estratégia, que ele fala, não vou pensar em roupa, então vou usar sempre a mesma coisa. Só que ele já pode usar só isso. Mas se tiver um momento formal, ele vai estar de terno e gravata. Ele não vai estar de camisetinha básica, não. Porque até um respeito Sim. em relação às pessoas que estão organizando o evento, você se vestir o dress code que é exigido, né? O tipo de roupa que é exigido. Então, você não vai ver ele em evento formal de camisetinha, não. Agora, ele também foi uma forma dele forçar um brand, né? Eu só uso isso, as pessoas sempre me veem isso, e as pessoas associam isso ao Mark Zuckerberg. Então, o tempo todo que você tá colocando a sua camisetinha básica, ralé, querendo ficar igual a ele, você está associando você ao nome dele, você tá lembrando dele. Sim. Então, isso é uma estratégia de marketing, né? Que é o que eu falei, você pode ter algumas coisas que você repete sempre. E que as pessoas lembram de você quando elas veem aquilo. Então, isso foi uma forma dele fazer isso também. Entendi. Então, não é simplesmente uma roupinha básica. Tudo tem estratégia. Sim. Tudo tem estratégia e tudo está adequado ao contexto que ele criou para ele. Né? Mas enquanto você não for Mark Zuckerberg, pedale bastante. Pense bastante na sua estratégia de imagem, que a chance de dar mais certo é muito maior. Entendeu? Entendi. Vou ter que vestir o terno, não vai ter jeito. Não é bem assim. Mas às vezes vai ter hora que você pode vestir uma camisa, né? Uma calça chino, enfim. Cris, agora falando um pouco sobre o ambiente corporativo. O simples fato de eu mudar a minha postura mesmo corporal ali no ambiente que eu estou inserido profissionalmente falando, já me faz passar mais confiança no ambiente corporativo? Sim, claro, porque a comunicação verbal, eu falei isso hoje no treinamento que eu dei, né? Comunicação, que eu falei de comunicação assertiva. Então, a comunicação não verbal, a sua postura e expressão facial é 55% da primeira impressão. 55%. 38% a sua voz e 7% a sua fala. Né? Então, a sua fala é a menor porcentagem. Então, dentro da sua postura e da sua aparência, que você tem aí uma porcentagem maior, quanto mais você tiver alinhado, mais você vai passar confiança e segurança. Vamos supor que eu esteja aqui, falando assim com você. Então, a imagem é isso, gente. Né? Então, tem que ter uma postura ereta, porque
Isso vai passar mais segurança para as pessoas que estão te vendo. Senão você passa um ar de cansaço, um ar de fracasso. Eu condeno rasteirinha em trabalho. Tem jeito de você andar de rasteirinha sem arrastar chinelo, gente? Não tem. E quando você arrasta chinelo, parece o quê? Que você tá com o quê? Preguiça. Sim. Então você já passa essa impressão. Então, corporativo é um sapato fechado. Ou é uma sandália muito bonita, estruturada, enfim, depende da roupa que você está usando. Mas um sapato fechado. Você não vai de chinelo pro corporativo. Não vai de rasteirinha. Porque você está se diminuindo. É só isso. Rasteirinha para mim é para praia. Piscina. É o que eu penso. E isso tem que ser cobrado pela própria empresa ou tem que ser iniciativa do colaborador? Porque às vezes não, acho que na maioria dos casos a pessoa não enxerga dessa forma, né? Não enxerga ter esse posicionamento de imagem, né? Então você acha que isso tem que ser cobrado pela empresa? Por que as pessoas não enxergam? Porque as pessoas estão preocupadas com o umbigo delas. Sim. Né? Só que elas não entendem que quanto mais elas estiverem adequadas ao contexto que ela está, mais é possibilidade dela alavancar na carreira. E nem sempre o conforto é a melhor opção. Eu falo assim para os meus clientes, tá bom, você fala que você não quer usar camisa. Você quer usar a camisetinha aí do Mark Zuckerberg, né? Você vai lá e compra a camisetinha de R$2.000. Então, mas se eu te falar que a partir de hoje, se você usar a camisa e não camiseta, você vai ganhar 100 mil a mais por mês. Ah, Cris, mas aí eu uso, né? Por que você não usa para chegar lá? Você entende como é o pensamento das pessoas? Sim. Primeiro você tem que fazer para depois você receber. E hoje as pessoas querem receber antes de fazer. Então, é uma escolha sua. Mas você vai ter os prejuízos por isso. E quando a gente está falando de empresa, pressupõe-se que o colaborador, ele deveria estar alinhado ao contexto da empresa, aos objetivos, mas nem sempre ele tem consciência disso. Então, cabe ao gestor dar treinamento sobre isso e pode me chamar, que eu sou boa para falar nisso, modéstia à parte, ou impor um uniforme que esteja alinhado com a comunicação da empresa e com o público que essa empresa quer atrair. Por quê? Senão eu começo a gerar ruídos de comunicação. Então eu vendo um produto muito caro, mas eu não estou preparada para receber aquelas pessoas que vão comprar aquele produto muito caro, por exemplo. E aí eu não gero confiança e credibilidade para a pessoa. O que ela faz? Vai para o concorrente, onde está tudo alinhado. Então a gente tem que alinhar o posicionamento de marca com o posicionamento da empresa com o público que essa empresa quer atrair, para a gente ter melhores resultados. Se tem uma comunicação toda desalinhada, e quando você entra na empresa, está cada um de um jeito, mas cada um estilo, assim, aquela poluição visual. Aí você fala, Jesus, onde que eu estou? Né? É onde chega muitos empresários para mim, por exemplo, porque o cliente chegou para a pessoa e falou, quem que é o dono da empresa? Quem que é o gerente? Né? E às vezes é a própria pessoa que ele está perguntando. Sim. Só que o cliente não enxergou como dono. Por quê? Provavelmente pela aparência. Sim. Pela roupa que a pessoa está vestindo, pela postura. Eu tô dando risada aqui porque eu já passei muito disso. Então agora eu vou te contar. Quando eu comecei a dar aula na universidade, eu sempre fui muito Caxias. Sempre estudei muito, né? Fiz fonoaudiologia na PUC em São Paulo. Fui aprovada diretamente da graduação para o mestrado. Com 22 anos eu estava terminando meu mestrado, eu comecei a dar aula aqui na universidade, na Uniub. 15 dias que eu comecei a dar aula, tudo arrumadinho, conhecimento ok, estudava, gente, mas estudava.
Fazia minhas transparências, porque era retroprojetor ainda. Olha que eu sou velha. Não era Canva, não, era retroprojetor. Então fala, né? Não é você, eu não falei. Exatamente. Quando eu lembro, eu dou risada. Retroprojetor ainda. Então, tudo na ponta da língua. Estudava demais, gente. Mas estudava demais. Lia, comia livro, porque a gente não tinha essa facilidade de conhecimento igual a gente tinha, né? Traduzia artigo, inglês, enfim, fazia pesquisa. Já tinha 5 pesquisas científicas publicadas quando eu saí da faculdade. Né? Então, assim, sempre fui da área acadêmica e comecei a dar aula 15 dias. Um grupo de alunas que eram bem mais velhas que eu, tinha por volta de quase 40 anos. Professora, a gente quer falar com você? Uai, claro, pode falar. A gente quer saber quem que te pôs aqui. Hã? Quem que me pôs aqui? Não entendi a pergunta. Perguntei até para ter um tempo para responder, né? Porque não é possível uma pessoa tão nova tá dando aula numa faculdade. Falei, agora eu entendi. Então sentei que eu vou te explicar por que eu tô aqui. Porque eu fiz isso, meu currículo é esse. Agora eu tô aqui e você tá no 2º ano de faculdade. Tô aqui para te ajudar a fazer tudo que eu fiz durante a minha faculdade. E realmente eu sou muito nova. Mas porque eu fiz merecer estar aqui. Sim. Só que a partir deste dia, eu entendi que eu não podia ter 22, 23 anos. Eu entendi que eu tinha que ter uma aparência mais madura. E comecei a investir na minha imagem e estudar comportamento e imagem desde aí. E aí eu acho que foi o início da imagem na minha vida. Né? Porque depois fiz uma transição de carreira, abri uma loja e continuei estudando imagem, comportamento. Então foi só uma transição para eu chegar na imagem. Olha que coisa louca. Né? Às vezes isso ficou tão forte, tão marcado para mim, que realmente foi na época, né? E que eu fui para o caminho de eu preciso ajudar as pessoas a entenderem mais sobre isso. Sim. E saber a importância disso, né? Então, nada é por acaso, né? Talvez tenho que agradecer às alunas lá atrás, né? Que me enfrentaram, mas que me ensinaram muito. Sim. Inclusive, eu falo para todos os meus clientes, quando uma pessoa te olhar de cima e embaixo, ou te analisar pelo que você está vestindo, em vez de ficar, o que essa pessoa está achando que ela é? Me olhando de cima e embaixo, pergunte que estímulo que eu gerei que essa pessoa não gostou, não aprovou e que está incomodando essa pessoa. Porque às vezes é você que está gerando o estímulo errado. E a vida é sobre estímulo e resposta. E se você está tendo respostas que você não gosta, mude o estímulo. Simples, né? E às vezes é a pessoa que está te analisando ali e que fez um mau julgamento seu ou que falou alguma coisa para você que você não gostou, assim como eu tive, é que vai te ensinar e que vai te dar o primeiro start para a mudança. Para você buscar ajuda, para você buscar por um profissional habilitado para te fazer uma gestão de imagem, um posicionamento estratégico de imagem. Então, às vezes, agradeça quem te criticou. Agradeça quem falou mal de você. Porque às vezes eles ajudam também. Sim, sim. Né? E assim, você me falando isso, fica claro pra mim que o que importa é você ter uma mentalidade forte. Com certeza. Porque se você tivesse outra mentalidade, você julgaria aquele sentimento que as pessoas expressaram de ti, da sua imagem na época de forma ruim e não focaria na solução, e sim no problema. Sim. E poderia se afastar daquilo e não se tornar o que você se tornou hoje, né? É o que eu falo, a regra 10-90 de Paulo Vieira, né? Acho que é do Paulo Vieira que fala, né? 10% é o que te aconteceu, é o problema. 90% é o que você vai fazer com o que te aconteceu. Uhum. Então, muitas vezes acontecem os obstáculos da nossa vida exatamente para a gente dar uma alavancada e pular para o próximo nível. A gente precisa começar a observar isso e estar aberto. Porque a gente é muito bom para criticar e para isolar, mas escuta o que as pessoas falam. Porque às vezes essa pessoa é que vai te fazer alavancar. Sim. Então às vezes ela falou num tom de crítica, te desdenhando, mas ela vai te fazer evoluir. Olha que coisa louca. Sim. Então a gente leva muito as coisas pro pessoal.
é o que eu sempre falo, separe fato da pessoa. Ela não tá falando com a Cris. Às vezes ela nem conhece a Cris direito. Ela tá falando com alguma ação que a Cris fez. Igual quando o seu chefe te fala alguma coisa, ou quando a gente está voltado para excelência, a gente tem que estar focando em comportamento. E seu chefe te falou alguma coisa que você precisa mudar, ele não tá levando pessoal para você. Não falou, hoje eu vou acabar com a Cris. Hoje eu vou rebentar com a... Ninguém sai de casa assim, falando isso. Né? Mas às vezes você precisa mudar uma chavinha, mudar um comportamento que você está tendo, para você se adequar ao contexto, para você evoluir. Então, se a gente traz para o pessoal, a gente vai falar, ele sempre me persegue. Isso é um mindset pequeno, né? Não é um mindset aberto, né? De crescimento. É um mindset fixo, né? É pessoal comigo. Gente, quem tem tempo para ter problema pessoal com os outros? A gente não tem tempo nem pra gente, não é? Conta de cuidar aí na minha vida direito. Não, a gente não tem tempo nem pra gente. Imagine que as pessoas vão ter tempo de ter problema pessoal com cada um. Seu chefe, então, seu diretor, seu gerente, seu gestor. Gente, ninguém tem tempo para ter problema com os outros, não. Então, o problema é a situação, é a questão que precisa resolver. É o comportamento. Então, não é pessoal com você. Aí você, ai, porque ele não gosta de mim. Não, gente. Tão mais fácil de resolver, né? E essa juventude hoje, você nessa parte corporativa tá tendo muito disso? Tá aumentando essa questão de, o problema é comigo, eu não vou buscar a solução, só enxergo o problema? O que aconteceu? Nós pais da minha geração para cima, a gente tinha um modo de trabalho, a gente acreditava que a gente tinha que trabalhar muito, trabalhar duro pra gente ter alguma coisa na vida. E pra gente poder, inclusive, dar tudo pra eles. Uhum. E o que a gente fez foi trabalhar duro, dia e noite, pra dar tudo pra eles. E hoje eles recebem tudo na mão, coisa que eu, da minha geração, quase 50 anos, não recebi nada, porque a gente tinha muito pouco. A gente recebia muito mais não do que sim. A gente tinha muito menos roupa, a gente tinha muito menos tudo, muito menos opções de sair, de viajar, mesmo tendo uma condição melhor. Não era como a gente fez com os nossos filhos. E o que nós preocupamos? Em fazer o máximo para dar tudo para os filhos. Só que a gente deu tudo de mão beijada também. Sim. Certo? E com essa transformação digital, que a gente vê a vida de todo mundo, que a gente se compara tudo o tempo todo, e fez uma mudança muito grande na cabeça dos jovens que já nasceram com isso, né? E a gente não teve isso. Eu não tive. Tô falando de mim, tá, gente? Tô falando de gente, mas não é dele, é de mim. Então, eu não tive isso. Imagina, saber o que tá acontecendo no mundo inteiro, né? Sim. Então, eles já nasceram nesse momento que já é diferente. Tiveram tudo na mão. E o que eles falam? Eu não quero ter a vida que meu pai tinha. Só que aí, eu acho que eles estão pecando um pouquinho também e errando a mão. Porque eles exigem muito, eles já querem começar ganhando, Sim. Eles não querem. A gente tem que entender que a gente tem que dar muito pra gente poder receber. Que é o resultado sem o esforço. Eles querem o resultado sem o esforço e eles querem o resultado e a troca sem antes dar. E a gente tem o fenômeno da reciprocidade. Então a gente precisa fazer muito pra gente começar a poder receber. Então, o estilo de vida que eles buscam, lógico que muitas vezes ainda é sustentado pelo pai, né? Não condiz com a nossa realidade e contexto, principalmente de país hoje. Então, a gente acaba criando uma geração, às vezes, mais frustrada, mais ansiosa, porque a vida não é assim. A verdade é essa. Né? Então, eu tenho uma filha da geração Z, 23 anos. É aniversário dela hoje. Tô brincando, né? E, assim, é muito estudiosa, graças a Deus. Faz bastante da parte dela, mas é muito intensa. Quer aproveitar, quer fazer de tudo e tá ok. Ela faz a parte dela. Só que o que eu falo pra ela, filha, um pouquinho, mas você não precisa fazer muito esforço não, mas um pouquinho que você fizer, você já vai diferenciar Sim. de todo o resto. Então a gente tem que ter consciência disso. Você quer realmente?
Você quer fazer acontecer? Você quer multiplicar o que você ganhou de graça do seu pai? Você vai ter que fazer a sua parte. Não tem jeito. Então não tem jeito de você chegar na empresa simplesmente, quero ir embora agora. Fecha seu caderno e vai embora. Fecha seu computador e vai embora, nem fala tchau. A gente trabalha com CLT. A gente tem regras. E as regras é para os dois lados. Então uma pessoa que tem um comportamento desse, ela vai ter mais dificuldade em achar o caminho dela. E muitas vezes o que acontece? Até postei um vídeo no Instagram essa semana do Jornal Nacional entrevistando uma menina que ela passou por 5 empresas, não ficou nenhuma mais de 6 meses, porque diz ela que os chefes não compreendem ela. E querem exigir muito e ela busca qualidade de vida. Então, ok, essa menina tá fora do mercado, gente. Então, ela vai mudar, ela mudou 5 vezes de empresa já, ela vai mudar 15 vezes e vai continuar frustrada. Porque o problema não é a empresa, o problema é ela. Sim. É isso que eu falo nos meus treinamentos. Então, às vezes, a gente precisa prestar atenção no nosso comportamento. E tem coisas que a gente pode mudar e melhorar e que nem requer tanto esforço, mas que a gente pode fazer diferente para a gente realmente ter o retorno que a gente está buscando. Porque se cada vez eu achar que a empresa é ruim e sair, eu estou deixando de olhar para mim. Eu estou deixando a minha autorresponsabilidade de lado. E aí, empresa nenhuma vai ser boa, porque o problema está comigo. Sim. Está no meu comportamento. Eu vou viver frustrada, depressão, ansiosa. E aí a gente tem vários problemas que a gente vai trazendo para a nossa vida, mas que nós buscamos. Que nós somos culpados. A partir do momento que você culpa o chefe, a empresa, o governo, você está tirando sua autorresponsabilidade. Terceiriza todos os problemas. Porque se você culpa, se você julga, se você critica, se você coloca a culpa nos outros e nas coisas, você está avisando para o seu cérebro, principalmente a área pré-frontal que faz a ação, que você não precisa tomar ação, porque o problema não é seu. Então você não precisa tomar atitude e você não vai mudar. Então a falta de autorresponsabilidade te faz retroceder. E é isso que está acontecendo. Então assim, eu compreendo que a gente pode ter um equilíbrio mais de vida entre você ter um horário, às vezes, de trabalho adequado, né? Não ficar... Enfim, depende do que você está buscando, né? Isso não é regra. Mas a gente precisa entender que a gente precisa manter um bom comportamento profissional. Porque, gente, tudo é trabalho. Trabalho chama trabalho porque dá trabalho. Entendeu? Então, a gente vai gerar um monte de pessoas frustradas e que não conseguem atingir os objetivos na vida. E aí o problema foi de quem? Das suas escolhas. Sim. Então a gente tem que saber mesmo o que é esse equilíbrio de qualidade de vida, né? Que eu quero ter pro tipo de vida que eu tô buscando, né? Porque tudo bem se eu quero trabalhar 2 horas por dia, mas também não exijo tantas coisas materiais, estilo de vida, viagens. Agora, se eu quero uma vida onde tem um preço mais alto, obviamente o preço que eu vou pagar vai ser mais alto. Não existe milagre, gente. Não existe, ainda mais no nosso país. Não existe, não. Né? Então, é muito estudo, é muito trabalho. E tudo bem que você não precisa, não é relacionado à quantidade de horas, né? Mas é relacionado ao seu esforço, sim. E alguma hora da vida, para você chegar lá, você vai ter um desgaste maior. Sim. Né? Não é assim, eu chego a hora que eu quero, eu faço o que eu quero, se eu tô afim eu faço, se eu não tô afim eu não faço. Tem até um negócio que eles falam, trabalho silencioso, não esqueci o nome, que eu vi lá, até na postagem que eu fiz. Eles fingem que estão trabalhando para ganhar tempo de descanso durante o trabalho. Isso tem lógica. É melhor fazer logo e
e resolver, enfim, e produzir, entendeu? Os papéis estão se invertendo, né? O colaborador é o chefe e o chefe é o colaborador, né? Não, o colaborador não é o chefe que não tem capacidade para exercer a função do chefe, mas ele quer ser. Uhum. Ele não tem capacidade, ele não exerce, mas ele quer ter a vida, talvez, né? Então, acho que tudo tem o preço. Então, depende do tamanho do preço que você quer pagar. Sim. Né? Só que você não pode cobrar da vida aquilo que você não pode, que você não está disposto a pagar. Mas, Cris, você acha que, uma dúvida que me surgiu agora, o básico está sendo um diferencial também nessa parte corporativa? Porque eu acho que às vezes as pessoas tentam, eu falo muito, tentam fazer o complexo, lançar um foguete à lua, mas não faz o básico. Você acha que essa questão de fazer o básico, de se tornar cada vez mais básico, fazer de forma coerente aquilo que você está buscando ali, está se tornando um diferencial no mercado também? Aproveitar que a gente está nessa pegada? Não adianta você querer fazer o complexo se a base não está bem feita. Né? Então, eu acho que tudo que você se propor a fazer, assim, eu não sei se eu entendi muito o que você colocou como básico, mas eu acho que tudo que você se propõe a fazer, você tem que fazer bem feito. Porque se você começar a dar tapa em tudo, você vai ter um salário coerente com isso, né? Com certeza, um resultado coerente com tudo. Sim, pra mim, tipo assim, essa questão do básico, né? Pra mim, o básico é você chegar na hora comprometida ali no local de trabalho. Uhum. O básico é você pegar determinada atividade e fazer conforme o planejamento. Isso pra mim é uma coisa básica. Uhum. Você tem que fazer no mínimo o básico. Chegar no horário, fazer o que for preciso, desenvolver seus processos adequadamente. Mas você também, para você formar um time e para você estar conectada com a empresa e com a cultura dessa empresa, não é você fazer só o que está debaixo do seu nariz. Porque vai ter hora que eu vou precisar de você. Fala, me ajuda aqui, eu preciso ver esse documento aqui, eu não estou achando. Será que você pode me ajudar? Então, se você nega ajuda para alguém porque isso não é trabalho seu, a gente vê muito isso também, amanhã você também não vai receber a ajuda que você vai precisar. E às vezes, não vai ter lugar para você nessa empresa. Porque não é só fazer o básico. A gente tem que fazer o básico bem feito. Mas a gente precisa fazer a mais que o básico para você se diferenciar. A não ser que você seja mais do mesmo. Mais um do mesmo. Se você quer isso, tá ok também. Mas a base, tipo, chegar no horário, não é diferencial. É básico, né? Vestir o uniforme adequado não é diferencial. É básico. Mas se você fizer pelo menos isso bem feito, né, pode ser até que você se destaque diante da sua geração. Sim. Então, é isso que eu falo. Um pouquinho que você faça a mais. Nem é tanto. Você já se destaca muito. Porque as pessoas estão muito sem comprometimento. E eu acho que isso está atrapalhando muito o mercado. Tem, inclusive, empresas que estão buscando pessoas sêniores. Não quer contratar jovens. Só que isso não é uma realidade que se sustenta. Porque cada vez mais a gente tem mais jovens entrando no mercado de trabalho. Então, na verdade, a gente tem que achar um equilíbrio aí entre essas gerações, né? E eu acho que a geração mais jovem também tem muitas qualidades. São mais inovadoras, são mais rápidas, têm mais acesso à tecnologia mais fácil do que, por exemplo, um sênior, um baby boomer, às vezes. Entendeu? Então, também tem características boas. Mas a gente tem que saber achar o equilíbrio disso tudo e colocar isso dentro da empresa, né? Sim. Porque, assim, a diversidade, ela é linda, mas ela é muito mais difícil de ser tratada. É muito mais fácil você tratar com alguém que é muito parecido com você do que com alguém que pensa muito diferente, que é muito diferente de comportamento. Então, tudo isso exige também das pessoas, né? Então, é um grande desafio para nós, empresários, e também para os colaboradores.
Então não é fácil para eles também, porque a geração deles é assim, Uhum. né? Entender a nossa geração, às vezes, também é um pouco complicado. Então a gente tem que, na verdade, achar um equilíbrio e trazer mais a conscientização deles. Que eu acho que dá pra gente formar boas pessoas. Investir em treinamento, chamar a Cris Sim. de novo. Tá vendo? A Tem Cris muito está trabalho. se vendendo bastante. Tem muito trabalho. Cris, agora voltando novamente para a parte de posicionamento de imagem, ainda nessa parte corporativa. A empresa também tendo um posicionamento de imagem ali como marca, vai vender mais? Isso impacta diretamente as vendas da empresa? Lógico, ela sabendo para qual público ela quer vender também, né? Com certeza, porque vai conectar mais com o público dela. Tudo que tem mais conexão, pareço com você, então gero mais confiança. É o que eu esperava, cumpriu minhas expectativas, então passo mais confiança. Se eu passo mais confiança, eu tenho mais chance de fechar negócio. Né? Então, com certeza, está relacionado, sim. Essa próxima pergunta aqui, você me disse nos bastidores que cabia um episódio só para ela. A parte de atendimento ao cliente. Isso é uma forma também de ter um posicionamento de imagem forte diante do cliente, ter um bom atendimento ao cliente. Sim, principalmente, assim, tem muitas empresas e muitas pessoas, profissionais liberais, que me procuram porque querem se posicionar para o mercado de luxo, alto padrão, público A, que é um público mais exigente. Aí você imagina, você faz um palácio, sua empresa super sofisticada, super high-tech, com tecnologia, decorada, tudo última geração, cadeira, decoração, tudo maravilhoso, e de repente você tem uma pessoa super desleixada lá dentro. Não conversa, gera ruído. Entendeu? Na hora que o cliente entra, fala uau pro lugar, na hora que a pessoa chega perto dela, ela vai falar, o que é isso? Cadê o vendedor? Cadê o corretor? Eu já atendi profissionais por conta disso. Porque, às vezes, uma corretora mesmo uma vez chegou para mim, porque ela falou, Cris, quando eu chego no salão de vendas, os investidores falam na minha cara, eu não quero ser atendido por essa menina, eu quero um corretor. E isso, depois que ela mudou o posicionamento de imagem dela, a história mudou. Hoje ela é outra pessoa, está num outro nível, inclusive empresária hoje. Uhum. Então, assim, a imagem dela impactava e diminuía ela. Então, muitas vezes a gente precisa sim vestir a nossa armadura adequada, né? E não é, gente, por exigência preconceituosa. Todo mundo que tem cérebro vai fazer essa análise. E enquanto o humano tiver cérebro, vai ser assim. Não vai mudar. Para mudar, precisa de milhares de anos. Sim. Porque a gente tem o que a gente chama de imaginário coletivo. Então, durante mais de 100 anos, sei lá, advogado veste terno e gravata. De repente, se eu chego e vejo um advogado vestido de calça jeans e camiseta, quando eu chego lá, eu vou falar, cadê o advogado? Porque tem toda a concepção para trás. Isso a gente carrega, é história, né? Então a gente carrega com a gente, a mesma coisa médico. Então a gente pode até evoluir, trazer uma imagem mais inovadora ou um pouquinho menos rígida para conectar com as pessoas, mas aquele nicho específico vai te exigir, por exemplo, no sistema financeiro, no direito, vai te exigir mais credibilidade e confiança. Sim. E aí são as linhas, as formas e as cores da vestimenta que vão passar essa credibilidade e confiança. Então, se esse nicho exige isso, não adianta você querer forçar uma vestimenta muito casual, informal, porque você não vai passar segurança. Você não vai passar segurança, você não vai fechar negócio. Sim. Adianta? Não. A mesma coisa um médico. Você imagina você chegar e um médico tá de bermuda, tá todo maltrapilho, sei lá, do jeito que ele tá.
Vai falar assim, gente, não cuida nem dele, vai operar minha barriga? De jeito nenhum. Não é? Então vai tratar de mim, não cuidou nem dele. Então a gente faz muito essa associação. E enquanto, eu falo que se roupa não fosse importante, a gente sai pelado. Sim. Não é? Então, pronto. Então, quem insiste em teimar com isso vai ter mais desgaste emocional durante a trajetória. Boa. Agora, E Cris... que pode ser uma escolha também, que tá ok. Né? Sem problema nenhum. Só que estímulo-resposta. Né? Cada um vai ter o resultado que merece lá no final, né? Exatamente. Aquilo que buscou, né? A trajetória que você fez, que você desenhou, que você escolheu. Aí a pessoa fica brava porque a outra julgou ela ou desdenhou dela. Mas você mostrou para a pessoa, através da sua imagem, da sua postura, o que você é? Eu não preciso disso. Precisa, porque essa pessoa te desdenha, porque você precisa, porque o cérebro funciona assim. Então, enquanto a gente tiver cérebro e pra gente evoluir nisso, a gente vai precisar de muitos anos. Sim. Não é assim, da noite pro dia. Boa. Agora, Cris, falando um pouco sobre as mídias sociais, como é que eu consigo me posicionar estrategicamente nas mídias sociais? É a mesma coisa. Então, inclusive, a primeira impressão, já fizeram pesquisas que a gente faz também por foto, gente. Pensa. Então, se ali no seu perfil tem uma foto que te condena ou que não está associada àquilo que você faz, isso pode trazer problema. Eu falo sempre, você sempre tem uma intenção de postar, mas pense antes, o que isso vai trazer de bom para o seu financeiro? Porque se não for trazer, não posta não, que não vale a pena. Né? Então, assim, você tem que ter um posicionamento estratégico. Outra coisa que eu vejo muito no Instagram também, é aquelas fotos de estúdio, cabelo esvoaçante, de blazer, toda postura, autoridade, não sei o quê. A pessoa aparece lá no stories um bagaço. Aí, também, ó, não conecta. A pessoa vê lá o feed, aquela pessoa maravilhosa, e de repente abre o stories, outra pessoa completamente diferente. Ai, Cris, mas eu vou ter que ser escrava. Não, isso aí é opção sua. Se isso para você é escravidão, né? Cada um vai ter uma análise sobre isso. Para mim, isso é possibilidade de evolução. Não é escravidão nenhuma. Mas é porque eu sei o quanto isso interfere nos meus ganhos no final. Sim. E eu dependo disso. Né? Todos nós dependemos disso. Então, isso daí vai interferir lá onde você vai chegar, em você cumprir seus objetivos, e financeiro também. Vai impactar. Então, é uma escolha. Ninguém é obrigado a nada. Eu sou obrigada a fazer isso. Não, lógico que não. Vai só receber aquilo que você gerou. Eu, assim, né, vendo pela busca pelos meus futuros convidados aqui do podcast, porque hoje a minha lista de convidados eu tô formulando a partir das mídias sociais, principalmente do Instagram. Uhum. Então, como o meu público aqui é mais empresarial, a parte de desenvolvimento, né, tanto pessoal como profissional, o que eu tô fazendo hoje? Eu tô entrando em determinadas empresas que passam para mim autoridade e tô vendo ali os seguidores comuns, as pessoas que seguem aquele perfil daquela empresa, para me localizar potenciais convidados para me chamar aqui, né? Uhum. Pra gente trocar uma ideia. E eu percebi ainda mais que o pessoal erra muito nessa parte de imagem nas mídias sociais. Uhum. Às vezes, assim, eu deixo de chamar determinada pessoa que tem um conhecimento ok, mas só que não me transmite autoridade a partir da sua imagem ali na mídia social. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas... E isso pra mim hoje também é um básico, entendeu? Um básico que as pessoas não fazem. O que você acha sobre isso? Se perguntar para mim sobre posicionamento de imagem, eu acho que todo mundo deveria estudar. Acho que isso deveria ser pauta de escola, entendeu? Ensinar desde pequeno. Por quê? Isso é postura profissional. Sim. Né? Então, as pessoas pecam na base e aí ficam impossibilitadas de avançar para o próximo nível muitas vezes. E muitas vezes também não.
Mas pode ser que ela vá demorar mais, ela vai ter mais desgaste emocional, vai ter mais problema, vai ter mais entraves. Então tem coisas que a gente pode diminuir, que a gente pode facilitar o caminho, né? E pensando no posicionamento de imagem e comportamento, porque não existe imagem sem Sim. comportamento, né? Então, assim, é sobre uma roupa bonita, não é sobre uma mulher bonita, um homem bonito. É sobre a postura e o comportamento. É muito mais até sobre isso, né? Não adianta você ter uma roupa bonita se você não cumprimenta as pessoas, se você não sorri quando você entra num lugar. Então isso também vai te impactar, vai te trazer coisas negativas, né? Por isso que eu fui estudar muito comportamento. Não existe imagem sem comportamento. Mas com certeza esse bloco imagem, comportamento, se você der atenção para ela e fazer isso de forma assertiva, é um grande passo que você está dando na sua vida. Sim. Eu consigo reprogramar a minha parte de posicionamento, de imagem também? Vamos supor que eu adoto uma determinada estratégia e aquela estratégia ali não atinge o público que eu quero. Eu consigo fazer uma reprogramação, é um rebranding, né? Isso, Sim, né? sim. É um posicionamento estratégico mesmo. E vou te contar, todo ano, pelo menos desde que eu comecei a trabalhar, eu nunca fiquei estável. Uhum. Eu sempre estou numa crescente. Fiz algumas transições de carreira, mas sempre numa crescente, sempre para alavancar para o próximo passo. Então, todo final de ano, eu, por exemplo, eu, Cris, faço. Eu faço um estudo dos meus objetivos. Então, o que que eu quero? Aonde que eu quero chegar? Quanto que eu quero faturar? Que pessoas que eu quero conectar? E aí, eu faço um novo posicionamento de imagem para mim. Então, não, isso aqui eu vou começar a mudar. Esse ano mesmo, eu já comecei a fazer algumas mudanças. Não sei se as pessoas já repararam isso, mas eu comecei a fazer algumas mudanças. Por quê? Porque eu quero um objetivo muito maior. Então, isso é intenção. Tudo é intenção, sequência e frequência. A partir do momento que você adotou um novo posicionamento, você tem que manter. Sim. Porque senão as pessoas nunca vão saber quem é você. Certo? Mas tudo tem objetivo. Então, todo final de ano eu revejo. Revejo com relação à dieta, com relação ao esporte, com relação à vida espiritual, com relação à família, com relação ao meu vestimenta, meu trabalho, aonde que eu quero estar, com quem que eu quero conectar. Eu trago isso tudo, eu faço um mapa mental de fotos. Então, eu faço um mapa mental gigante e aquilo ali eu olho sempre. Uhum. Ou seja, eu estou buscando e focando naquilo. Mas a primeira coisa que eu faço é estudar se eu preciso mudar estrategicamente alguma coisa da minha imagem. Esse ano eu estou fazendo algumas mudanças. As pessoas vão observar, não vou contar não. Mas você chegou num ponto que eu buscava aqui nesse nosso episódio de hoje. Você acha que essa falta de clareza da pessoa saber o que que ela quer também influencia diretamente a forma com que ela vai se posicionar? Claro, porque às vezes se você não tem clareza, quer dizer, às vezes não, se você não tem clareza, você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Alice no País das Maravilhas. E se você não tem clareza, como que você vai chegar em algum lugar? Aí você deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Vai tocando. Vai tocando. Fica ali naquela vidinha. Que tá ok também, escolha, Sim. né? Mas se você tem clareza e você traça estratégias para você ir, tem mais chance de você chegar. Né? Agora, se você também só quer mais do mesmo, manter ali sua vidinha, também você só não pode reclamar e ficar Sim. frustrada, né? Porque é uma escolha sua. Demorei para aprender isso. Quem me dera se eu tivesse tido um mentor ou um pai, que eu perdi meu pai muito cedo.
Eu perdi meu pai com 17 anos. E foi um baque muito grande para mim, porque meu pai era, assim, o ideal de pessoa que eu tinha. Uhum. Mas ele me deixou muitos legados que eu abracei e vivo com eles até hoje, me fazem evoluir. Principalmente na área do conhecimento. Ele sempre falava, estuda. Conhecimento ninguém te tira. Então, minha maior crença que eu tenho hoje é conhecimento transforma e liberta. Então, estude. Quanto mais conhecimento você tem, mais possibilidades você tem de escolha. Isso não tem jeito. Né? Agora, se você não tem toda essa intenção, fica difícil você chegar de uma forma mais assertiva no lugar. Então, o que eu ia falar é que eu demorei muito, né, para ter uma pessoa para me falar, que foi um mentor meu que me falou isso há 2 anos. Tudo na vida é intenção, sequência e frequência. Caramba, por que eu não posso ser mais intencional nas coisas? Porque eu não tenho conhecimento. Às vezes, porque eu não tenho alguém que me oriente. É onde você precisa, às vezes, buscar um mentor, que hoje a gente trabalha muito nesse modelo, né? Você tem alguém que você idealiza, que já chegou onde você quer chegar, e você traz essa pessoa, você compra essa pessoa para ela te levar para o próximo ponto, que é uma forma de você escalar mais fácil. Quando você busca a Cris, por exemplo, uma mentora para fazer uma estratégia de imagem, você está buscando exatamente isso, você sair do seu ponto A para o B de uma forma mais rápida. Então, de uma forma mais fácil, mais rápida, com menos desgaste emocional. Então, é isso. Então, eu, principalmente estando em Uberaba, que é interior, desde 2017, eu tenho grandes mentores em São Paulo. Sempre estou em algum desses grandes grupos de empreendedores do Brasil. E isso me ajudou muito, né? A pensar diferente, a pensar fora da caixa, né? A buscar coisas novas mesmo que ninguém ainda tenha buscado. Levei muito tapa também na cara, né? Porque quando você começa a fazer primeiro, você é criticado. Você é criticado até que as pessoas entendem que isso é legal, que deu certo, você mostrou o resultado. E aí querem fazer como você. Então, se você está inovando, você está na frente, obviamente você vai levar mais. Né? Mas hoje a gente tem possibilidade de crescer muito mais rápido, ainda mais com a IA e agora, né, com a inteligência artificial, do que na minha época, imagina. Na minha época de PUC, no meu mestrado, primeiro que os artigos que eu tinha que ler e que existiam para eu escrever a minha tese, era tudo em inglês. Todos em inglês. Não existia Google Tradutor não, gente. Era dicionário mesmo e fluência que a gente tinha mais ou menos, mas dicionarinho ali, pocket, né? Aquele mini pequeno, né? Como é que era o nome? Esqueci. Mas aí eu tinha que ir na Bireme, lá na Escola Paulista de Medicina, pedir o artigo. Demorava 15 dias para chegar. Eu tinha que voltar na Escola Paulista de Medicina, pegar lá o envelope de papel pardo com os xerox dos arquivos que eu pedi, pagar, levar para casa, traduzir para poder estudar e escrever. Agora você imagina hoje. A gente tem tudo na mão. Hoje a inteligência artificial demora 10 segundos, o pessoal reclama. 10 segundos, exatamente. E você tem o conhecimento que você quiser, mas você também tem que saber escrever o prompt, né? Então, quer dizer, tudo você também tem que ter a intenção, o conhecimento. A inteligência artificial te dá, mas você traz para o seu conhecimento para você moldar de acordo com o que você quer ou para você exigir dela mais. Senão você vai continuar sendo raso e básico também, né? Em teoria ela tem todas as respostas, mas se você não souber perguntar, de nada adianta, né? Não adianta. Então as pessoas falam, você não precisa saber vender, e para você vender você não precisa saber fazer perguntas inteligentes. É a mesma coisa aí, ó.
você tem que saber perguntar. Então, algum conhecimento você tem que ter. Cris, agora falando do seu público, individualmente falando, da pessoa que chega diretamente para você, buscando essa parte de posicionamento estratégico de imagem. O seu público hoje maior é o público feminino ou masculino? Mais feminino. Mais feminino. Bem mais feminino. Já atendi mulheres, cerca de 800 mulheres, 800 e poucas mulheres, em 8 países diferentes. Já atendi no Japão, Inglaterra, Portugal, África, Estados Unidos, Canadá, Argentina e Chile. E Brasil inteiro, né? 9 países. Todos falavam português, que eu tenho limitação da fluência na língua, né? Para ensinar. Então eu tenho essa limitação. Todos ou era brasileiro ou falavam português. Ou espanhol. Mas mais mulheres. Bem mais mulheres. E esse mercado de posicionamento de imagem está aumentando? Você está tendo mais demanda com o tempo? Como é que tá? Isso cresceu muito depois da pandemia. Por quê? Depois de 2022, nós ficamos presos em casa 2020. 2021 a gente começou a sair. 2020, final de 2020 a gente começou a sair. 2021 estava um pouco mais tranquilo. Aí quando veio 2021, 2022, veio uma moda super colorida. Por quê? Porque não é a moda que faz as coisas e te impõe para você usar. É o contrário. A moda estuda o street style das pessoas, estuda o comportamento das pessoas na rua, vê o que elas estão buscando e traz na moda. Então, como a gente estava muito triste, com muito medo, com muito isolamento, então eles precisavam ativar as pessoas. Então, trouxeram muitas cores fluorescentes, às vezes, muitas cores que denotam muita energia, alegria, porque eles precisavam deixar as pessoas mais alegres. E a moda até teve um nome de dopamine dressing. Ou seja, eles precisavam causar nas pessoas, fazer um estímulo no cérebro das pessoas, de excitação, de alegria, para liberar mais dopamina, as pessoas trazerem mais bem-estar para as pessoas. Então, as cores, principalmente, elas ativam, elas mexem muito com as nossas emoções. Isso influencia, inclusive, o nosso comportamento. Se você está triste, coloca uma roupa muito fechada, preto, ou provavelmente você vai pôr isso, porque vestir é comportamento. Sim. Quando você escolhe a primeira roupa que você viu na frente, na verdade, você escolheu a primeira roupa que você está sentindo. Isso depende do seu estado de humor. Só que isso você não tem consciência. Então, você tende a ficar mais para baixo. Agora, se você tá triste e você fala, não, hoje eu vou pôr uma roupa bem colorida porque eu não quero ficar triste. Você tende a melhorar o seu estado de humor, inclusive. Então, depois da pandemia, veio muitas cores. E as pessoas estavam acostumadas já a ficaram um ano de pijama, trancada em casa, sem arrumar, e de repente tinha que sair de novo e usar aquele tanto de cores. Então as pessoas ficaram meio que perdidas e começaram a buscar pelo um posicionamento estratégico de imagem, até mesmo para aprender a usar e se vestir novamente, porque ficou meio que deslocado quem realmente ficou de pijama em casa, principalmente as mulheres. Eu me vesti todos os dias, normalmente. Todos os dias. Maquiagem, sapato, roupa, tudo normal. Porque eu sabia que aquilo ali ia fazer diferença nos meus dias, que já estavam tensos. Então, eu estar bem comigo e manter a minha autoestima era importante naquele momento. E eu tinha consciência disso. Então, mesmo que eu não quisesse, eu fazia. Né? Isso é a forma como eu funciono. Eu sou muito disciplinada, muito focada. A partir do momento que eu entendi que aquilo ali é assim, que vai fazer bem pra mim, eu nem penso. Já vira hábito. Eu nem penso se eu tenho que fazer ginástica. Tem que ir. Levanta e vai.
Simples. Simples assim. Porque você gosta. Aham, adoro. Acordar às 6 horas da manhã, 5:30 da manhã e agachar com 80 quilos nas costas. Quem que gosta, gente? Ninguém. Eu gosto do resultado, da endorfina que me libera, sensação de bem-estar, alegria, motivação. Depois. É isso que eu gosto. Do resultado do corpo também gosto, mas o ato de fazer, de levantar e ir, eu só vou. Nem penso mais, só vou. Preciso ir. Mesma coisa pra mim eu vestir. Eu não penso, eu tenho que maquiar. Não, antes de pensar isso eu já maquiei. É muito rápido. É muito simples. A gente não precisa complicar. Antes do seu cérebro começar a criar historinhas ali, você... Não, já tá pronto. Eu não penso se eu tenho que pôr roupa. Já é automático, já levanta, cadê minha roupa? O que eu tenho hoje? Qual que é o meu objetivo? E aí eu escolho a roupa. O que eu quero comunicar? E aí eu escolho a roupa. Só que isso, pra mim, que trabalho com isso já há muitos anos, é muito rápido, né? Sim. Não preciso parar pra pensar. Às vezes preciso, mas normalmente não. Cris, agora uma pergunta séria, não que as outras não tenham sido. Eu consigo gerar uma imagem de sucesso a partir do meu posicionamento estratégico de imagem? Sim. Se você fizer um posicionamento assertivo com seus objetivos com o público, você vai gerar uma imagem do sucesso. Agora, não adianta só gerar a imagem de sucesso. O comportamento tem que estar alinhado com esse sucesso que você quer, essa imagem que você está passando, e o seu conhecimento também tem que completar. Tem que vir depois. Porque nada se sustenta. Nada que não é verdadeiro não se sustenta. Então você precisa se sustentar. Então tudo é uma sequência, né? Mas essa aqui é a base. Posicionamento estratégico de imagem, para mim, é base de qualquer profissão, de qualquer empresa, de qualquer... Porque é a imagem. Sim. É o que vem primeiro, né? Então, às vezes a gente fica batendo a cabeça e as coisas não acontecem, a gente tá pecando na base. Cris, gostou do papo? Uai, demais. Falei muito, né? Como sempre. Não, mas eu gosto é desses convidados que me dão aula aqui de forma, assim, incisiva mesmo. Curti demais. Mas, Cris, antes da gente ir para a mensagem final, eu gostaria que você deixasse as suas mídias sociais pro pessoal, como é que o pessoal te encontra, para ter uma proximidade maior contigo aí nas mídias sociais. Tá joia, gente. Meu Instagram, Cris Sofiati. Meu LinkedIn é Cristiane Sofiati. E vocês podem entrar em contato comigo lá pelo Instagram também, pelo LinkedIn, a gente responde todo mundo. E tem lá no Instagram, tem o WhatsApp Business também, que tem como vocês falarem já diretamente comigo também. Boa. Cris, agora... Me sigam, hein, gente? Claro, Não é só assistir, não. Siga que tem muito mais, aqui é só o início, né? Eu acho que eu vou chamar a Cris aqui, ó. Tem vários temas e episódios que dá pra chamar a Cris aqui. Eu acho que ela vai vir mais vezes, hein, pessoal? Mas, Cris, a nossa mensagem final que eu quero te pedir agora é principalmente para aquelas pessoas que querem criar autoridade ali, tanto na parte pessoal como profissional, e não enxergam ainda com bons olhos essa parte de posicionamento de imagem. Gostaria que você deixasse uma mensagem para esse pessoal, hein? A mensagem que eu vou deixar, gente, é que conhecimento transforma. Então, retire os seus julgamentos. Eu sei que é difícil, porque seus julgamentos vêm de crenças lá da sua infância. Às vezes sua mãe falou, não, isso daí não é o mais importante. Estuda que é mais importante. Ou às vezes alguém falou para você, roupa não é o mais importante. Ou às vezes alguém te criticou alguma roupa algum dia e nunca mais, e você se retraiu, porque você não queria aparecer, porque você não queria que as pessoas te notassem. Então tem muitas crenças do vestir que a gente precisa entender, porque vestir é comportamento. E às vezes é só um processo de autossabotagem também, né? Então, gente, conhecimento transforma. Então, antes de você julgar se a imagem vale ou não, procure estudar um pouquinho sobre neurociência e comportamento da imagem. E aí vocês vão entender tudo isso aqui que eu tô falando. E vocês vão ver que as coisas podem ser muito mais fáceis
do que vocês imaginam. E às vezes a pessoa também fala assim, eu vou deixar a minha essência. Eu não quero porque eu vou perder minha essência. Todo mundo que chegou com essa fala comigo para fazer gestão de imagem, porque eu tive algumas clientes já que chegaram, no final eu falei, e aí, você quer a essência antiga? Ai, Cris, lógico que não, né? Nossa Senhora, eu tenho até vergonha do jeito que eu era, que eu me apresentava, como eu pude ser tanto tempo assim. Então, essência, ninguém perde essência porque troca de roupa. Porque essência é uma coisa muito mais profunda. Agora você pode descobrir a sua essência a partir do momento que você reforçar isso com a sua roupa. Muito bom. Para esse episódio de hoje, bato palma. Muito obrigado, Cris, por ter aceitado o convite de participar aqui. Foi foi um dos episódios mais impactantes para mim aqui, viu? Jura? Sério, a forma que você ministrou aqui as perguntas, as respostas, aliás, fez total sentido para mim e vai fazer total sentido para quem vê esse episódio aqui. E pessoal, para você que chegou até aqui, aposto que você não vai deixar de curtir, não vai deixar de ser um inscrito no canal. E para você que não curtiu ainda e não se inscreveu, faça isso agora. Curte esse episódio, se inscreva no canal e comentem aqui pra gente o que você achou. Comentem que a Cris também provavelmente vai se dispor a responder os nossos comentários aqui. E não se esqueça também de ativar as notificações, porque nos próximos dias aí, nas próximas semanas, vamos trazer aqui, o Sério Mais Entanto vai trazer novos convidados com novos assuntos que vai fazer você assumir a sua melhor versão. Então até a próxima, pessoal, e tchau, tchau. Tchau, gente.